queria que você falasse para gente, que eu acho que muita gente não entende assim quando a gente fala da importância do livro, da literatura, né? O quanto, não é que ela vá, o livro, a literatura literária, que possa ser o responsável para as pessoas, de repente, daqui a pouco, falar assim, não, hoje eu tenho uma consciência e vou mudar meu jeito, e vou largar um campo e vou para o outro, lutar para que isso aconteça, né? Mas o livro e a literatura, ela tem uma capacidade da gente refletir que, mesmo que a gente, na nossa arrogância ou na nossa ignorância, não queira mudar o lado que a gente tem, mas algo fica plantado, fica lá no consciente das pessoas. Não à toa que, mesmo que depois de vários regimes autoritários que nós passamos, algumas pessoas refletem e falam assim, poxa, eu estive do lado errado. A gente viu isso com o regime nazista, a gente viu isso com o regime fascista, a gente viu isso até com os regimes comunistas que foram mais fechados, né? A gente viu na nossa ditadura aqui, em alguns momentos, o filme Ainda Estou Aqui, tem uma passagem que coloca isso, quando o carcereiro vira para a personagem da Fernanda e diz, olha, eu não concordo com nada que está acontecendo. Por quê? Faz com que a gente pense, né? E aí, assim, para a gente já ir fechando contigo, fala pra gente, assim, a importância, né? Não apenas de ser um escritor, de ser um ilustrador, mas a importância do livro e da literatura na tua história, na tua vida. 12 anos, sua filha? 12 Você falou, anos. né? E tenho certeza que quem está te olhando lá vai falar, nossa, esse rapaz já tem uma filha de 12 anos, mas não precisa contar a idade não, né? Mas então, assim, e tenho certeza que você passou isso para como é o nome dela? Sofia, olha, hein? Nome pesado, forte, poderoso, né? Sofia. Então, assim, como é que é isso na sua vida, na vida de Sofia, da sua família, essa importância do livro e da literatura? Bom, a literatura, para todos no sentido geral, né, ela proporciona o desenvolvimento, a formação do cidadão, né? Então, eu acredito que a literatura, ela, além dos filmes e além do audiovisual, contribuir para trazer informações, novidades para as crianças, o livro ele é diferente porque ele traz momentos mais íntimos entre o familiar, no caso ali o pai ou a mãe lê para a criança desde novinho, ou até mesmo a criança na barriga ainda, o pai pode estar lendo e aquela vibração da voz gera ali já alguma sensibilidade. Demonstração disso que eu tocava violão para minha filha quando ela estava na barriga. Aí quando eu toquei para ela, depois que ela nasceu, ela olhou para o violão. Foi uma coisa impressionante, assim, e era recém-nascida. Então a gente vê como que a vida ali é sensível, né? E no caso a leitura, você envolve a sua voz com o seu filho, você envolve o seu carinho com ele, o afeto, você envolve a audição dele, a maneira como a sua voz vibra, a emoção, como você conta essa história. Aí você mostra as ilustrações, você está gerando imagem, memória visual para essa criança, um repertório visual. Então a leitura gera um repertório de palavras para essa criança, também oportunidades dela conhecer vários personagens e se colocar nesses personagens, de se identificar com um, se identificar com outro, e aí ela aprendendo a conhecer as emoções, porque muitas vezes a escola forma o raciocínio matemático, o raciocínio lógico, mas é importante a família construir com essa criança a inteligência emocional, né? Saber lidar com essa questão emocional, de saber compreender a sua emoção, para que quando ela chegar no período que ela possa, para ela não vir a ser como o Pietro, ela consiga lidar com essa emoção. Você falou uma coisa, né? Essa questão, e a Sol, que é de bibliotecas comunitárias, ela vai entender
é um pouco que eu vou falar. O compartilhamento da leitura, compartilhamento do livro, compartilhamento da contação de história. É justamente isso, quando a gente fala que é preciso as rodas de conversa, né? E hoje, no dia do contador de história, como é que era importante, principalmente para quem vive ainda no campo, aqueles momentos em que as famílias se reúnem no entorno da fogueira, e você falou do violão, né? Do lado dos sertanistas lá, o tocar do violão, a questão da prosa, né? E como é que é importante da coisa virar poética na contação de história, né? E tem uma série que está passando na Netflix, que é 1883. Eu tenho falado isso para algumas pessoas, e eu tenho observado que muita gente está assistindo, em que a série ela é narrada por um dos personagens, né? Uma menina, e é uma série que fala da questão do Velho Oeste americano, e a gente sabe que a história do Velho Oeste americano, como foi a história da colonização do Brasil, da tomada de terra dos índios, foi de uma forma violenta, né? E mesmo a gente sabendo que tem essa questão da violência dentro da série, a forma como ela foi feita, a forma da linguagem, da contação de história, ela torna-se uma série muito bonita, mesmo com os atos. Que você até percebe, você entende cada ato de violência que tinha lá. Até acho que você não concorda. Então, essa importância da contação de história está nisso, né? Você tem como contar a nossa história do período nebuloso que a gente passou, do período da ditadura, mas que ela seja de uma forma que a gente entenda e fale, não, vou lutar para que isso nunca mais aconteça. Por isso eu ainda estou aqui, né? Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação no programa. Fala com a Elis, que foi muito, 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 muito show, muito massa, como a Sol falou, né, usando lá o nosso linguajar nordestino. Espero que você muito em breve retorne aqui para a gente trabalhar mais essa questão do Pietro, que eu acho que vai dar uma liga muito boa, e também essa questão do Sarau, né? E outros, né? De repente o outro livro já saiu aí, você possa falar sobre ele. Então tá aí para você dar o seu boa tarde para a galera, e fica à vontade para você falar o que você quiser, agradecer o que você quiser. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, né, e para todos que participaram, me parabenizando. Agradeço muito pela atenção de todos, e mais uma vez eu gostaria só de reforçar a questão da importância do livro, a importância da arte. Vamos incentivar nossas crianças, a importância de nós como pais oferecermos a eles os materiais, porque às vezes a gente oferece o celular, o digital, mas não oferece um lápis de cor com um papel adequado, porque esse contato com esses materiais, o desejo de produzir a arte é nato na criança. Ela quer. Isso a gente vê desde da pré-história, nas cavernas, né? O ser humano já queria produzir, mas a gente precisa apenas disponibilizar sempre. Faz uma visita, minha filha adora visitar papelaria, ela adora ver coisas que ela pode transformar em arte. Então a criança precisa disso, ter acesso a materiais e orientação, mas o principal é o acesso, porque a criança por si só ela vai se descobrir, vai criar, e daí pode se tornar um grande artista. Pô, show! Sol, um axé pra ti, pra todos que nos assistiram. Roberto, galera falou ali, muita luz pra ti, entendeu? Tão aí doido pra você voltar pelo menos aí uns 2, participar um pouco do programa, mas foi muito bom tu tá aqui com a gente hoje. Eu acho assim, o programa hoje foi assim muito, 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 muito show. Um dos melhores que a gente já teve aqui. E Rafael, como falaram ali, né, que esse seu talento ele ainda dê muitos, mas muitos, muitos, muitos frutos. Obrigado, sabe? a todos. E o trabalho que você, que Elis, né, e com a minha amiga lá, Eliane Campos, ele continue. Porque
que eu acho que é dessa forma que a gente vai mostrar que a arte, a cultura, ela é capaz de ser, não é transformadora não, é de gerar mudanças em cada um de nós, né? Então, muito obrigado a vocês aí que nos assistiram. A gente hoje manteve a média aí de 44 pessoas que passaram pelo nosso programa, né? Agora foi 48 no total. Pena que nem todos curtem, nem todos comentam, mas a gente vai ter aí ficar gravado, e todos que nos assistirem aí, eu peço, vão curtindo, vão compartilhando e se inscrevam no nosso canal, tá? Para que a gente melhore cada vez mais. Um beijão a todos. Que pena que acabou, é verdade, né? Show, os livros nos humaniza, e é verdade. Então, gente, um beijão, até a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com a Joyce e o Lucas, que vão estar falando das novidades, né, da questão dos editais. O Ministério da Cultura acabou de colocar um edital aí, um decreto, para dar uma mexida, para dar uma melhorada, mas o ideal é que todo mundo dê uma lida, estude mais o marco regulatório, porque é dali que a gente vai poder ter aí mais mecanismo para, como a Elis falou, da questão dos patrocínios e dos incentivos, a gente precisa disso, né? E é a gente participando que a gente vai melhorar isso. Galera, um beijo no coração de todos e até a próxima quinta-feira. Brigadão, Rafa, brigadão, Roberto, e vamos que vamos, gente. Até.